ação. E eu creio que a maioria dos irmãos fizeram os exercícios, que eu pedi a semana passada, semana retrasada. Eu creio que todos fizeram. Por que foi mesmo que eu pedi para vocês fazerem os exercícios semana retrasada? Por que eu disse que era para fazer? Alguém lembra? Porque quando escreve, tu decora mais. Amém. É isso mesmo. O cérebro tem uma capacidade de guardar uma informação que você busca não apenas através da leitura, mas é uma ação que exige um pouco mais do cérebro, a escrita. Então tem uma facilidade de guardar melhor. Mas nós vamos aqui ver as nossas respostas do questionário, lá na página 28. Nós temos aqui 4 questões. E a primeira questão aqui diz: quais dificuldades que podemos encontrar ao estudar a Bíblia? Quais? Alguém chegou a ler, pelo menos? Dificuldades encontradas. Alguém sabe? Alguma ideia, alguma colocação, algum chute? É gol. E agora? Acho que é entender ela e guardar também, Em mente, Quais dificuldades podemos encontrar ao estudar a Bíblia? Mas então. Lá na página 10. Lá na página 10. Estresse culturais literários históricos. Página 10. Entretanto, mesmo afirma, aqui o escritor aos Hebreus, ali no 3.3. O escritor aos Hebreus 1:1 afirma que Deus se revelou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, o que quer dizer que a revelação divina é progressiva. Portanto, devemos ler e estudar as Escrituras completamente para que compreendamos a progressividade da revelação divina. Mesmo assim, é possível que não sejamos capazes de compreendê-la em sua plenitude. A este respeito, Paulo e Pedro referem-se ao fato de que os profetas da antiga aliança não compreendiam eficazmente as verdades divinas a eles comunicadas. Entretanto, mesmo após os apóstolos revelarem a verdade cristológica que estava oculta aos pais, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, para conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Permanecem muitos mistérios ainda não compreendidos em sua plenitude. Encarnação de Cristo, nascimento virginal, para citar apenas alguns. Então, umas das dificuldades, que nós podemos encontrar. Dificuldades, às vezes, de compreender, de entender. Requer um estudo bem minucioso
para que possamos entender esses pontos da Bíblia, né, a qual ele cita apenas aqui dois exemplos, né, que é a encarnação de Cristo, nascimento virginal. Né? Tem pessoas que não entendem, eu já conversei com pessoas, cristãos, que não conseguem, não têm uma facilidade de entender Cristo 100% Deus e Cristo 100% homem. Tem pessoas que não conseguem, né, assimilar como Cristo pode ser 100% Deus e pode ser 100% homem. Né? Mas são revelações da palavra de Deus que a palavra por si vai trazer, né, um conteúdo bem claro, bem objetivo, não deixando nenhuma sombra de dúvida quanto a esse respeito. Pode, Senhor, vamos lá então. Por que é impossível ao homem entender toda a Bíblia? Por que os irmãos acham que é impossível? Eu acabei de dar a resposta aqui para vocês. Por que é impossível? Portanto, a revelação progressiva da Escritura leva-nos a um estado de verdadeira humildade diante da verdade revelada. Então, vem de uma revelação progressiva. É algo que você está buscando de Deus. Sobre um versículo, às vezes, que não se tem um entendimento, uma compreensão mais definitiva, uma compreensão mais exata. Mas, de repente, o Espírito Santo te abre um leque de entendimento e dentro daquele entendimento você direciona por vários caminhos, cujo objetivo é um só, cujo propósito é um só. O que não pode é surgir caminhos que não levem a lugar nenhum, né? Ou não tenham como centro a verdade contida na palavra de Deus. Então, dia a dia, a palavra de Deus ela se renova, então não tem como você guardar ela num todo, assim como entender ela num todo. Hoje se dá um entendimento, né, para um determinado fim, mas alguém vai ter um entendimento diferente. Então, vai se completando de pessoa para pessoa, conforme é o afinco ao estudo da palavra de Deus. Vamos lá, cite 4 pontos imprescindíveis para um estudo correto da Bíblia. E agora? 4 pontos. Qual página está? Página 15. Página 15. 4 pontos imprescindíveis para o estudo correto da Bíblia. Atitude correta para estudar a Bíblia. Leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Leia a Bíblia diariamente. Por quê? Por que nós devemos ler a Bíblia diariamente? Mas guardar ela, ter o conhecimento dela. Bom, Você participar. Quem dos irmãos aqui consegue passar 3 dias sem comer? A palavra de Deus é um alimento. E nós precisamos nos alimentar diariamente. Você tem que pegar o gosto, né, por ler a palavra de Deus, se alimentar dessa palavra. Leia a Bíblia em atitude de oração. Devagar, meditando na sua mensagem. É diferente de nós ler a Bíblia corrido, rápido, né, irmão Juliano? Sem parar, sem meditar. Um texto da palavra de Deus tem vários significados, várias formas de entender conforme a maneira que você está lendo. Se você não respeitar os pontos, vírgulas,
interrogações, exclamações, não pode-se fazer uma compreensão exata da palavra de Deus. Então, é preciso ler ela de várias formas. Como eu disse para os irmãos, fazer uma oração dando sentido nas palavras é diferente de eu fazer uma oração sem sentido. Aquela oração decorada. Aquela oração que simplesmente eu fiz, mas se perguntar para mim em que eu senti a presença de Deus naquela oração, não vou poder dizer, porque foi uma oração simplesmente vaga. Mas quando nós damos essa ênfase de citar palavras e observar cada palavra que nós colocamos na nossa oração, faz a grande diferença. Então, aí está. E também ler toda a Bíblia, né? A maneira correta de conhecermos a verdade, seu todo, já que a revelação de Deus ao homem, conforme já dissemos, ocorreu de forma progressiva. Então, aqui são 4 pontos imprescindíveis, né, para um estudo correto da palavra de Deus. Conhecer ela num todo. Quem dos irmãos aqui que já fez um estudo dentro desse tema? Alguém já fez? Ninguém fez ainda? Então, vamos fazer, né? Vamos então aqui entrar para o nosso assunto de hoje. Nós vamos começar Então, mais uma? aqui no método, página 31. O teu acho que é diferente do nosso, não? Ah, tá. Eu acho que não. Ah, tá. E tem no 17 também é método devocional. 17? Ah, sim. Método devocional. Resumo de um capítulo. Tá 31? Uhum. Qual é o resumo? Isso. É 31. Alguém pediu sobre a última pergunta aqui, né? A 4, né? O que é o contexto próximo? É isso? A última pergunta. O que é um contexto próximo? É ler um pouco antes e um pouco depois. Nós sabemos que tem, sem dúvida, né? Texto, contexto, quer seja de versículos ou quer seja de capítulos. No método de leitura, para nós poder observar esses textos, então, texto, contexto imediato. São os versículos que vêm antes e depois do parágrafo, onde encontramos o nosso texto, né? Então, aí está a resposta na página 14, tópico 3.7. Métodos de resumo de um capítulo. A Bíblia originalmente não tinha capítulos nem versículos. Foi em 1228 d.C. que o bispo Stephen Langton fez as divisões em capítulos, os quais foram acrescentados para fazer várias porções mais acessíveis aos leitores. Algumas destas divisões não são conforme os assuntos naturais da Bíblia, mas, em geral, os capítulos providenciam boas divisões e ajudam no estudo da Bíblia. Há 1189 capítulos em nossa Bíblia, né? Então, 1189 capítulos, isso dentro do plano de leitura anual. Se nós fôssemos fazer uma divisão, 1189 dividido por 365, o que daria isso? Quem que é bom de matemática aí? 3 pontos alguma coisa. Só no celular. 3 ponto alguma coisa?
de capítulos, então, diários, né? Mas, somando que tem capítulos que tem poucos versículos, né? E outros que são gigantes. E outros, como o Salmo 119, né? Que são gigantescos, então. Mas dá para ler a Bíblia durante o ano tranquilamente, sem ocupar muito tempo. Na verdade, tem os esboços prontos, né? Tem esboço pronto. Todas as Bíblias fazem. Plano de leitura, esboço, tudo facilitado de uma maneira, né, bem tranquila. Eu tenho um livro. O ruim é que se tu falha um dia ou dois, depois Não pode deixar esfriar, né? Principalmente se você vai fazer um estudo. Se você vai fazer um estudo detalhado, tirando da palavra de Deus algo de cada livro, né? Você vai precisar aí ter um apego bem maior do que o comum, bem maior do que o normal, para que se consiga completar o plano de leitura. Vamos. Um pastor que eu congregava com ele falou que vamos começar, ele me disse, né, tu que é novo na fé ainda, começa a ler no Novo Testamento, aí para depois ir para o Antigo, ele disse. Com certeza. Ele Começar começou pelo tudo, Evangelho de primeiro João. que nem tu é novo na fé, eu faz 4, 5 anos que eu sou crente, tu lê tudo primeiro no Novo Testamento, não segue esse protocolo, segue cria uma doutrina tua, né, para leitura, mas lê primeiro o Novo Testamento. Olha, claro, ninguém é igual, né? Há divergência, sem dúvida, e a gente respeita. Eu acho interessante para quem está começando ler. Quem está começando, quem é novo na fé, ou quem quer aprender sobre a fé, ler o Evangelho, claro, sem dúvida, né? Mateus, ou Marcos, ou Lucas, né? Ou João, o próprio João, na verdade, eu acho mais, para quem está começando, mais interessante ler João, né? O Evangelho de João, e depois voltar lá no Gênesis. Quando eu fiz discipulado, o professor mandou eu ler João. Sim. O próprio livrinho do discipulado dá essa diretriz, né? Porque Isso. muitos textos do discipulado que vão falar de Jesus são muito usados, João. Isso, Então exatamente. no próprio discipulado, no livrinho mesmo, é uma das orientações que dá para o discipulando ler, né, o Evangelho de João durante o discipulado, né? Isso. Como uma tarefa diária, ler um capítulo por dia, porque realmente muitos dos textos, né, que referenciam Jesus ali, vão falar, estão lá em João. Sim. E é um evangelho fácil, é um evangelho, assim, uma leitura e que ela contempla realmente o princípio da fé, a base. A maioria das referências, né, aplicadas no Evangelho de João. Então, a leitura de João, né, para um conhecimento, mas voltando lá para o Gênesis, né? Só que meu pensamento, né, quando eu fiz a faculdade, a gente aprende, eu fiz licenciatura, tipo, tu vai começar um livro pela metade, claro, tu vai entender, né, começar pela metade, o bom era começar em Gênesis, tu vai seguir numa ordem, né? Sim. Tu vai chegar ali no final do Velho Testamento, tu vai entender tudo o Velho Testamento para depois tu ir para o Novo, né? É que aí isso vai pode... ter um entendimento melhor, né? Depende, isso pode causar uma confusão, né? Porque nós temos que entender que nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então a base da fé cristã, ela vem a partir de Jesus. Então, porque se você pensar, Jesus é o centro. E nós temos que lembrar que a Bíblia não é cronológica, né? Então você vai ter, claro, o Pentateuco sim, né? Mas assim, os outros escritos, eles não seguem uma ordem, não é que nem um livro normal que você vai ler. Mas que nem né? esses protocolos que tem pronto aí na internet para tu ler a Bíblia, ela te joga de Gênesis, ela vai para Êxodo, vai para Números, Vai então fazer cada uma dia vai piedade. ler um pouquinho de cada livro, né? Então Isso. já vai virar uma bagunça também, né? Aí a questão De entendimento de de pessoa. Tem entendimento pessoa para que cada vai- fim. tem pessoa que vai entender, Né? dessa forma vai entender, mas tem pessoa que não vai entender. Por que eu digo para cada fim? Se você é novo na Escritura, você tem que aprender o básico. Você não pode pegar um carro, vai tirar a carta para dirigir, você tira a carta para dirigir, mas você não vai saber entender de mecânica. Apesar de que a mecânica do carro envolve, mas você vai estudar posteriormente. O principal que você tem que aprender é conduzir o veículo. Depois, se você quer especializar-se lá para saber, né, da manutenção do veículo, aí é diferente. No estudo da Bíblia também. Você vai fazer um estudo, começar desde o início, desde a história,
que eu acho que é o mais interessante, que é o mais correto, né? Para conhecimento, sem dúvida, você vai pegar lá no Gênesis. Mas agora, se há uma questão de fé para salvação, que você quer descobrir algo, que você precisa de algo novo para hoje, você vai lá para o Evangelho, porque vai falar do centro que é Jesus Cristo, né? Mas sendo para um estudo, é mais interessante começar lá do Gênesis. Quem já está, né, já conhece a palavra. Porque a gente já damos discipulado, já fizemos discipulado, e eu digo para vocês, a segunda questão que é perguntada no discipulado, na maioria das vezes, é: por que eu preciso de salvação? Por que eu tenho que crer em Jesus Cristo para ser salvo? Salvo do quê? Salvo da condenação. Mas condenação do quê? Por que eu sou condenado? Você vai lá no Gênesis e começa a história da raça humana. Você tem que voltar lá no Gênesis para explicar para a pessoa e aí sim trazer para cá, né? Que é o mais sensato, o mais correto, né? Você vai trazer uma explicação. Então mas aqui voltando para métodos, né, de resumo, então a importância ali de se ler a Bíblia. Por que esse método é importante? É fácil de aprender, não leva muito tempo, uma narração da história do Antigo Testamento, Atos ou dos Evangelhos vai mais rápido do que os Salmos, livros proféticos e as cartas doutrinárias do Novo Testamento, né? Porque quando chega lá nas genealogias e nomes, Jesus e misericórdia, irmãos. Ou quando faz a divisão das terras e começa a falar. Exato. E tal, e as porções de tal tribo, vai de tal cidade até tal cidade, passando por tal cidade, até no monte não sei o que. E faz toda uma divisão também, né? Sim. Lembra aquele versículo que a gente leu aquela vez que a gente estava estudando a Bíblia, que era a ordem cronológica, se não me engano. Até porque tem nomes, eu não sei os irmãos, mas eu costumo ler a Bíblia em voz baixa, né? Eu não fico ali só lendo aqui na mente, né, com os olhos, né? Eu costumo ler em voz baixa. E quando você chega naqueles nomes complexos, começa a te dar uma travada na língua já, né? Então é uma questão assim que às vezes se torna cansativo, né? Você não pode perder o gosto e... para completar a Bíblia, para mim dizer que eu li a Bíblia toda, eu vou pular esse pedacinho aqui. Não. Se está ali, é porque houve uma inspiração e deve estar ali, né? Não devemos tirar ou deixar de lado, então, né? Livros proféticos, as cartas doutrinárias do Novo Testamento. Este método não exige complementos, como dicionários, comentários, etc. Tem que se memorizar os 10 passos. Depois, você poderá fazer esse estudo em qualquer lugar ou hora com a sua Bíblia e uma folha de papel. Por exemplo, esperando na rodoviária ou ser atendido pelo médico, né? Este método é bom quando você está fazendo um estudo panorâmico, bem rápido do livro. Agora, aqui, queridos, nós temos que tomar muito cuidado mesmo, com aquilo que é fácil demais, com aquilo que às vezes pela sua facilidade se torna algo superficial. Superficial em que sentido? Quem dos irmãos aqui que vai pegar uma folhinha, né, um rascunho, a Bíblia, uma caneta e vai lá no consultório médico lá e vai ficar lá? Quem? Quem de vocês vai fazer isso? Ninguém. O que nós vamos fazer? Nós até temos interesse, até queremos estudar, até queremos conhecer mais, até queremos passar o nosso conhecimento, temos o desejo, e eu creio que os irmãos têm. Mas o que nós fazemos? Vamos ver o que o Dr. Google diz aqui sobre nascimento de Jesus Cristo. E eu vou fazer agora um estudo sobre isso, um resumo sobre isso. O capítulo tal vai falar aqui. Nós vamos lá para o Dr. Google. E infelizmente o Dr. Google, ele é igual ao profeta Balaão. Profetiza bênção e maldição. E se nós não tivermos entendimento, se nós não tivermos uma noção do que nós estaremos pesquisando, do que nós estaremos aplicando, infelizmente nós podemos aplicar coisas erradas e até mesmo heresias,
né? Então, tem que saber a fonte de pesquisa, o que você está pesquisando, e sempre é bom observar, né, o conteúdo que apresenta de quais livros que foram tirados, né, aquela explicação que eles estão dando ali, né, e geralmente tem essa explicação. Preparação, deve-se ler o capítulo pelo menos 5 vezes. E agora? Será que conseguimos 2? Capítulo, isso para um estudo, queridos, né? Nós estamos aqui vendo um resumo de um capítulo. Não vá pensar assim, mas pastor, então ler todo o capítulo de toda a Bíblia 5 vezes? Não, nós estamos falando de um resumo de um capítulo. Se nós queremos tirar o resumo do capítulo, no mínimo 5 vezes aquele capítulo eu preciso ler, rabiscar, anotar alguma coisa que eu achei interessante, algum ponto de vista diferente, né? Eu preciso anotar ali para fazer esse resumo. Leia numa Bíblia onde você não tenha feito anotações. Assim não vai se concentrar nas mesmas ideias e Deus pode lhe dar outras novas, né? Então você vai ler o capítulo, faz as suas anotações. Amanhã você vai ler novamente, mas aquela anotação que você tinha ali, deixa de lado, né? Para você descobrir algo diferente que o Espírito Santo pode passar. Leia sem parar. Dessa forma você sentirá o fluxo do capítulo. Não se concentre nos detalhes. Tente capturar a mensagem central. Leia em várias traduções contemporâneas. Quem dos irmãos tem a Bíblia na linguagem de hoje? Alguém tem? A linguagem de hoje? Leia em voz alta, sem perturbar os outros, né? Ler em voz alta é aquilo que eu disse para os irmãos. Eu geralmente procuro ler baixinho, né? É bênção de Deus. Eu acho interessante a irmã Miriam. Ela vem aqui na igreja ler a Bíblia praticamente todo dia, né? E ela lê em voz alta ali. Dá para todo mundo escutar ali. Quem quiser escutar a Bíblia é só vir ali que ela lê toda tarde. Que decora só ouvindo, né? Só ouvindo. Ela fala e já ouve ao mesmo tempo, consegue decorar, sim. Né? Não tem... Sem dúvida. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? Então, ouvindo tem essa capacidade dada, claro, pelo Espírito Santo, né? Porque muitos leem, releem, fazem estudos e infelizmente o tapume dos olhos não cai. É triste isso. Os 10 passos. Depois de ler pelo menos 5 vezes o trecho, preencha formulário com esses 10 passos. Título. Deve ser breve e descrever conteúdo do capítulo. Conteúdo. Descreva, faça um sumário, parafrase, esboço ou lista dos pontos principais do capítulo. Personagens principais. Faça uma lista dos personagens principais e faça perguntas como: quais são os personagens principais? Por que foram incluídas? O que é significante sobre elas? Talvez você terá que olhar em outros capítulos se apenas pronomes forem usados. Escreva as razões pelas quais você escolheu certas pessoas como principais. Versículo-chave, né? Sempre tem que ter o versículo-chave, que é o texto áureo, né? Se você tem o costume de vir na escola dominical, ter a revista da escola dominical, você vai ver mais ou menos isso daqui. A revista da escola dominical é exatamente isso daqui. Pega-se o resumo daquele capítulo ou daquele tema-chave ali, né? E vai passando. Palavras cruciais. Escreva a palavra-chave do capítulo. Às vezes pode existir mais que uma palavra. Desafios. Liste as dificuldades que você tem com a passagem. Há uma passagem que você não entende? Há um assunto que você gostaria de estudar mais? Há uma palavra que você gostaria de pesquisar mais? Né? Então, os desafios ali, tem algo que você vê que é um grande desafio e você quer entender. E se você gosta de desafios, né, pega as epístolas do apóstolo Paulo ali, que você vai se deparar com grandes desafios, sem dúvida nenhuma. Outras referências.
Pergunte a si mesmo se há outros versículos ou trechos que lhe ajudariam a entender melhor o capítulo. Citações acerca da Trindade. Quando você estiver estudando o capítulo, esteja alerta para versículos que falem algo sobre Cristo e o Espírito Santo ou o Pai. Faça a pergunta: o que posso aprender sobre a natureza de Cristo neste capítulo e quais atributos de Deus são ilustrados aqui? Qual o livro que não fala de Deus? Irmão Juliano, chute. Ah, não precisa estar lá. Não, de costas. Esse é Esther, Estela. O livro que não menciona Deus. Aí, nesse livro que não menciona Deus, você vai fazer um estudo sobre ele tentando encontrar Deus? Sim ou não? Consegue ou não? Deixar os irmãos agora. Coisa do dia com a mãe. Vai lá. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Nesse conteúdo, por que o livro de Esther está na palavra de Deus, então? Porque ele não vai trazer claramente, evidenciando a palavra Deus. Mas, tipologicamente, você vai entender que Deus está ali naquele livro. Então, você vai fazer um estudo e você, por exemplo, se eu estivesse pedindo aqui para vocês, eu quero que vocês façam agora um estudo, né, sobre um capítulo do livro de Esther, ou alguns capítulos do livro de Esther, e eu quero que vocês façam uma aplicação agora, desvendando algo sobre Deus dentro desse livro. É um desafio. Vocês vão ter que analisar o livro, vão ter que ler os capítulos e tentar encontrar ali, naquele conjunto, Deus, onde Deus se encontra ali. Então, fazer um estudo sobre capítulos é dessa forma. Lições centrais. Escreva as lições, os princípios e os ensinamentos principais no capítulo. Pergunte por que Deus incluiu este capítulo ou passagem na Bíblia. O que ele quer me ensinar através desse capítulo? Qual é o pensamento central do autor está querendo desenvolver neste capítulo? Então, conclusão. É a aplicação seguindo as regras já mencionadas. Desenvolva uma aplicação para a sua vida. Pergunte-se: de que forma essas verdades se aplicam para mim? O que vou fazer com estas verdades na minha vida? Como nós falamos no estudo anterior, a Bíblia, ela é para nós, sem dúvida nenhuma, O que a Bíblia é para nós? Vocês lembram que eu falei? Exatamente. Um manual. Um manual. Foi mencionado esse final de semana aqui, no sábado, se eu não estou equivocado, que todo celular que você compra, independente da marca, ele vem com manual. O que nós lemos no manual do fabricante? Como usar? Instruções. Vai nos dar instruções de como usar. Vai passar para nós que nós devemos de seguir algumas normas, algumas regras de uso. Para quê? Para quê? Quem de vocês que já teve uma bateria de celular viciada? É terrível, né? Meu Deus. Nem fala. É terrível. Nem gosto de me lembrar. Mas eu digo para vocês, na maioria das vezes, se vicia uma bateria de celular por não fazer o uso adequado, ou a forma de manutenção da bateria adequada, que é o seu carregamento. Então isso vai prejudicar, vai trazer um prejuízo. A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é dessa forma. Para a nossa vida, se nós não ler a palavra de Deus como sendo um manual de aplicação para nós, infelizmente,
vai ter algumas coisas assim que nós vamos ver que nós deixamos passar e que agora está trazendo prejuízo para a nossa vida. Então aí, eis o porquê, né, que tem verdades que são adequadas para a minha vida, para o meu dia a dia, para a minha maneira de viver e de proceder. Vamos lá. Vamos lá para métodos de estudo de um tópico na Bíblia. A importância de se estudar. Importância de um estudo tópico. Definição. No estudo tópico da Bíblia, o estudante seleciona um assunto bíblico e segue através de um livro todo. No Antigo ou no Novo Testamento, ou ainda na Bíblia toda, para descobrir o que ele diz sobre o assunto, este estudo usa muitas referências paralelas. E as perguntas que você pode fazer são sem limites. Bons exemplos de estudos tópicos estão nas enciclopédias de assuntos das Bíblias de estudo. A importância de um estudo tópico pode capacitá-lo a estudar a palavra de Deus de uma maneira sistemática, lógica, metódica, né? Aquilo que nós falamos na primeira aula. Dá uma perspectiva e balanço certo sobre as verdades bíblicas. Você pode ver o ensinamento bíblico total. Deixa-o estudar muitos assuntos que são de seu interesse particular. Capacita-o a estudar as grandes doutrinas da Bíblia. Os resultados podem facilmente ser compartilhados com os outros. Dá uma variedade no seu estudo pessoal na Bíblia. O número de tópicos que você pode estudar é quase sem limites. Quem dos irmãos aqui que pode me dizer uma figura de Jesus Cristo em um determinado livro ou evangelho? Em Gênesis, quando Deus fez o homem, criou o homem, passamos ali, eu acho que já tem a Trindade, né? Sim. Ali já tem uma figura ali. Sim, sem dúvida. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, né? Sim. Vamos dizer assim, um tipo figurativo. Um tipo figurativo de Jesus em um livro. De Gênesis a Apocalipse. Qual livro da Bíblia que Jesus é a semente da mulher? Gênesis. Gênesis. Estão entendendo? Estão entendendo o foco aqui que nós queremos apresentar? Quando você vai fazer um resumo de um capítulo, usando essa metodologia, ou de um tópico, você vai ter que ter esse resumo apontando para um objetivo-chave. Você vai aqui pegar então o resumo do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, fazendo um resumo de todo o livro, ele vai apontar Jesus Cristo nesse livro como sendo Jesus a semente da mulher. Se você for pegar apenas o capítulo, nós estamos lá na página 39, irmão Justo. Pronto. Então, se você for pegar um resumo de um capítulo ou de um tópico, você vai ter que tirar um ponto X ali, um ponto central daquilo ali, para você fazer uma aplicação, né? E se nós for parar para pensar, mas como que se chegou a esse objetivo de que no Gênesis Jesus é a semente da mulher? Alguém quebrou a cabeça, né? Alguém se dedicou para chegar a essa conclusão, de que lá no Gênesis ele é a semente da mulher. Em todos os outros versículos ali, inclusive no livro de Esther, que não se pronuncia o nome de Deus. Correto?
Então, através de um estudo. Se fosse lançar aqui para os irmãos fazer um estudo de um tópico para apresentar na próxima aula, quem de vocês teria coragem? Acho que nem Dá para arriscar, né, Molezer? Dá para tentar, né? Dá para tentar. De repente se reunir em grupo, né? 2, 3 ali, um pega uma ideia daqui, passa lá e tal, né? Se tu disser valendo 50 pila, eu aposto que todo mundo vem. Tá bom. É mais ou menos isso. Vamos lá. Sugestões, né? Sugestões para um bom estudo. Então, ferramentas que você vai precisar são, claro, uma Bíblia de estudo e uma concordância exaustiva, né? Sugestões para um bom estudo tópico. Seja sistemático. Não tente estudar a Bíblia de maneira indisciplinada, né? Estudar a Bíblia de maneira indisciplinada. Vamos ver. Vamos dar um exemplo aqui para os irmãos. Qual é o livro que vai falar da genealogia de Jesus Cristo? Mateus. Né? Mas que fonte nós podemos ter mais aprofundada sobre a genealogia de Jesus Cristo para se ter uma certeza, uma convicção? Dentro da Bíblia? Dentro da Bíblia. Pastor, não é Crônicas? Crônicas, sem dúvida, ele vai falar muito, mas não precisamente. Eu lembro de ter lido, mas eu não me lembro qual livro. Ah, Lucas, verdade. Quando nós queremos ter uma certeza, uma convicção, nós vamos pegar dentro da Bíblia, todos os versículos que vão apontar para Jesus, de forma direta ou indireta. Exatamente. Profeta messiânico, né? Isaías. Você vai fazer um estudo amplo para se ter algo concreto, definindo que verdadeiramente Jesus Cristo é filho de Maria, né? E o seu pai por criação é José. Mas aí você vai entender que lá no Gênesis, após a queda do homem, Deus já havia dito que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, você vai já lá no princípio e já pega isso aqui. Bom, eu já tenho algo aqui que o próprio Deus disse que nasceria da mulher. E você vai agora pegando todos aqueles textos ali, né, que vão chegar à definição de que verdadeiramente aqui o livro de Mateus ele está falando de algo que foi lá de trás, né? Porque se nós fosse pegar aqui apenas o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, vamos dizer assim, se nós pegássemos só o Evangelho de Mateus, mas porventura Mateus viu o nascimento de Jesus Cristo, como que ele pode descrever? Né? Porque já tinha todo o contexto histórico que vem e agora ele consegue aplicar aqui a genealogia de Jesus Cristo. Então, não posso eu aqui simplesmente pegar aqui e eu estou apto. Eu já li sobre a genealogia de Jesus Cristo e é isso daqui. Mas se alguém perguntar para mim qual foi
profeta que profetizou que a virgem daria a luz. E quem seria esse a qual ela estaria dando a luz? É preciso conhecer, é preciso entender. Por isso que, claro, na maioria das vezes se faz um estudo da palavra de Deus mais minucioso quando você quer transmitir, quando você quer pregar, quando você quer ensinar, não apenas para o seu conhecimento, né? Mas indiferente de ser apenas para o meu conhecimento ou para passar esse conhecimento para frente, eu preciso estar inteirado totalmente. Então eu não posso de forma alguma fazer uma leitura da palavra de Deus de uma forma indisciplinada. Eu preciso ter algumas regras, né, para fazer esse estudo. Faça uma lista de todas as coisas relacionadas com o seu tópico o mais completo possível. Depois tome estes itens um por um, estudando-os de maneira sistemática e lógica. Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, se eu fosse pedir para vocês fazerem um estudo, né, de um tópico sobre a genealogia de Jesus Cristo, o que vocês iriam pesquisar então? Desse tópico aqui, da genealogia, o que vocês teriam que ir buscar então e pesquisar? Primeiramente, referências bíblicas voltadas ao tópico, né, de Jesus. Aí dentro dali a gente vai encontrar pais, avós, bisavós, da tribo que ele Exatamente, isso mesmo. Um estudo completo, né? E olha um detalhe, nós estamos falando apenas da genealogia. Nós não estamos falando da vida de Jesus Cristo. Porque se você vai falar agora da vida, né, de Jesus Cristo até os seus 33 anos, aí você vai... Pastor Davi, agora que o senhor comentou da vida dele, a Bíblia traz poucos relatos, porque ele com uma certa idade, ele acaba sendo ocultado, né, da história, ele vai retornar com 30 anos, né? E esse período dos 12 aos 30, que são 18 anos, a Bíblia não nos relata. Mas se nós formos buscarmos isso em outros livros, vai ter várias ideias, várias visões ali. E nessa parte aí, que nós não temos nada conclusivo, a Bíblia não relata nada. A gente vai, definir um autor que seja um escritor, né, que seja um pouco mais coerente e tal, mas você baseia por quê? Esse período? Esse período. Então, nós vamos ter o nascimento de Jesus, né? E posteriormente nós vamos ver Jesus já lá no templo pregando para os doutores, né? No meio dos doutores, né? Aos 12 anos, vamos dizer assim. Esse período até os 12 anos, né? Seria um período, segundo o costume judeu, né? De aprendizado, né? Período de escola, um período que não tinha evidência nenhuma, que não se evidenciava aquilo que se estava aprendendo, né? Era apenas um período de preparo. Dos 12 agora até os 30 anos, vamos dizer assim, que foi um período que nós, como nós comentamos aqui, não tem algo concreto, definitivo, mas nós podemos dizer que Jesus Cristo ele estava com o seu pai. Foi um período onde estava ali junto do seu pai, da sua família, aprendendo, trabalhando, né, na mesma profissão que o seu pai exercia, que era marceneiro, né, ou carpinteiro. Porque tem a fuga para o Egito, né? Sim, é um período que não tem evidências, né, não mostra, não relata, né, evidência. Mas se for procurar, tem autores, pastor Levi, que colocam. Sim, sim. Enchem, vamos dizer, Sim. recheiam o bolo, né? Mas assim, ó, Não é confiável, né? mas não, assim, não é confiável isso, né, pastor? O que a gente tem que cuidar é com aquilo que a Bíblia não diz. Não é com o que a Bíblia diz. Nós temos que cuidar com o que ela não diz. Porque assim, eu me baseei um pouco no historiador, Flávio Josefo, né? Flávio Josefo. Sim, Flávio assim, Josefo. Tem muita viagem, assim, no meu entender, tem muita viagem ali, porque ele tem uma passagem que diz que evidenciava muito a divindade de Jesus, porque ele pegava do bar, fazia o passarinho, jogava para cima e saía voando, né? Flávio Josefo relata isso, né? Mas na Bíblia não tem nada. Não, nós... Os que Tomé escreveu isso aí.
nós não podemos aplicar isso, né? Porque não é aceito. Não é aceito. E se não é aceito, né, nós não podemos ter como regra de que verdadeiramente é comprovado. Né? Aquilo que eu disse para os irmãos, Flávio José, ele é um historiador, né, um dos mais conhecidos, dos maiores historiadores, né, da história dos judeus, mas tem algumas coisas que, como você falou, ele faz umas viagens assim bem sem nexo, né? Mas, claro, para nosso entendimento, queridos, eu prefiro entender assim, ó. Jesus, tem como o senhor me explicar o que o senhor estava fazendo até os 12 anos e depois dos 12 aos 30? Só aqui nós dois, aqui no particular, que já que agora nós vamos ter a eternidade toda para estar junto aqui contigo. Entendeu? Porque são coisas, curiosidades que nós não temos e que não vai interferir nada na nossa vida. E nada, absolutamente nada. Aquilo que nós precisamos para a nossa vida, do nascimento até os fins dos nossos dias, nós já temos revelado na palavra de Deus. Curiosidades, isso daqui é a eternidade, que pode ser revelada, né? Mas é válido aqui a colocação, irmão. Isso é interessante, né? Porque nós estamos falando sobre estudos. E se você está falando de estudos, isso aqui é uma questão de aula, mas que pode acontecer lá em qualquer determinado momento. Então você tem que ter uma explicação, né, para se passar a respeito. Naquele dia eu falei isso para vocês sobre a passagem que detalha que o apóstolo Paulo soltou um monte de falcões, né, para morder as serpentes lá mais uma história aí. Vamos lá. Seja completo, na medida do possível, ache e estude cada versículo relacionado com o tópico. Né? Então, cada versículo que tem uma relação ali, marca. Seja preciso, tente achar o significado preciso de cada versículo que você está estudando. Examine o contexto de cada versículo para evitar erros de interpretação. O maior erro que você pode fazer é tirar o versículo do seu contexto, né? Isso daqui é muito complicado, muito complicado. Eu vi uma reportagem uma vez, né, que vocês devem até lembrar, alguém aí, de um senhor, né, que ele dizia que se dizia pastor e em um determinado momento ele leu a Bíblia e que a Bíblia estava mandando ele cometer adultério, né? E o próprio repórter chegou para ele e ele disse, não, mas eu vou mostrar para o senhor que está aqui na Bíblia, ó, a Bíblia. Daí o repórter disse, não, mas o senhor não está vendo aqui que aqui é o ponto, aqui é um ponto de interrogação? Que a Bíblia está fazendo uma pergunta, não está dando uma ordem ou fazendo uma exclamação sobre o texto? Aí ele coloca a mão na cabeça e diz, mas é verdade, né? Então isso é uma questão que, por isso que é necessário, né, ter um estudo minucioso da palavra de Deus para a sua interpretação correta. Examinar o contexto, né, não pegar textos isolados, né? Até inclusive o nosso pastor comenta, né, aquela questão de, eu vou estudar a Bíblia aqui, mas eu quero ver aqui o que Jesus fala comigo, o que a Bíblia fala comigo, né? E o que a Bíblia falar comigo aqui, o versículo que eu leio, eu vou fazer, né? E ali o texto vai dizer que Judas foi e se suicidou, né? E Judas foi e suicidou-se, tirou a sua própria vida. E Judas foi e se enforcou. Aí, não, isso aqui não pode, né? Eu não vou tirar minha vida, eu vou abrir outro texto aqui. Aí eu vou lá justamente naquele outro versículo que diz, e tu vai e faz o mesmo. Ah, não, aí complicou o negócio, né? Aí não dá, né? Já pensou que então... Ele abre de novo, tem um vídeo no YouTube e fala, vai te depressa. E vai depressa, não te demores o que tem de fazer, né? Então são passagens que evidenciam às vezes a pessoa que não tem entendimento, né, de ler um versículo e pegar trechos isolados da Bíblia
e ficar com aquilo ali se complicar. Tópicos, nós estamos falando sobre tópicos, né? Os 6 passos do estudo tópico. Antes de começar, escolha um tópico que você gostaria de estudar. Então, é preciso fazer uma escolha, não é aleatório. Não, eu quero ver, analisar aqui. Tá, tem um tópico aqui. Deixa eu ver aqui. A fuga para o Egito. Vamos ler esse tópico aqui. Eu vou estudar sobre esse tópico, sobre a fuga para o Egito. O porquê que gerou essa fuga para o Egito. O que aconteceu, né, para acontecer essa fuga. Quanto tempo que foi, quanto tempo que demorou essa fuga. Né? Quem eram os principais envolvidos que vai relatar sobre essa fuga, para onde que foi, de onde foi, né? Fatos, acontecimentos. Então, se tirar um estudo, vamos assim dizer, definitivo desse contexto, é preciso entender não apenas nesse tema, né? Não apenas aqui nesses versículos, desse capítulo. Você precisa analisar um contexto todo, né? Quando você estiver começando esse método, escolha um tópico que não seja grande demais, né? Então, é uma forma, um método, mas que não seja grande demais ou que não exija muito tempo. Você pode limitar as referências do seu tópico para um dos testamentos ou um livro ou grupo de livros da Bíblia. Depois de escolher, delimitar o tópico de ser estudado, basta seguir os 6 passos propostos, né? Aí eu pergunto para vocês. Dentro desse exemplo que eu dei aqui para vocês sobre a fuga do Egito, a fuga para o Egito e a matança dos inocentes, se eu propusesse aqui para vocês agora um estudo sobre esse tópico aqui, vocês seriam capazes de trazer para mim na próxima aula algo bem objetivo, dentro da ótica do plano de Deus, não apenas para a igreja, para nós, mas para a nação de Israel, para o povo de Deus. O que vocês poderiam tirar disso? Eu vou deixar vocês livres. A passagem está lá em Mateus capítulo 2, versículo 13. Tá? Eu não vou cobrar isso de vocês, mas eu estou propondo para vocês. Para vocês fazerem uma análise, um resumo desse texto, desse tópico aqui. Nós apresentamos ele como um tópico porque ele é pequeno. Ele tem do 13 ao 18. Né? Então não chega a ter 10 versículos, né? Então um tema bem pequeno, para vocês fazerem uma análise. Lembro que eu disse para vocês que é preciso ler, anotar alguma coisa que vocês acharam, ler novamente, né? E depois, se vocês tiverem desejo, não precisa nem vocês apresentarem o nome, se não quiser. Façam lá a anotação de vocês, um resumo, algo objetivo que vocês veem no plano de Deus para a igreja e o plano de Deus para a nação de Israel, né? Para apresentar dentro desse texto aqui. O que vocês vão encontrar, vamos assim dizer, lá do Antigo Testamento? O que vocês trazem para esse texto da nação de Israel e o que vocês conseguem trazer desse texto para a igreja? Somente desse tema aqui, tá? Então, aberto, não vou cobrar não como exigência, mas um tema livre para vocês, né, passarem à vontade. Lista de palavras. Faça uma lista de palavras, frases, eventos ou qualquer outra coisa que possa ter algum relacionamento com o seu tópico. Então aqui tá as dicas, né? Se você descobrir que o seu tópico é grande demais, reduza-o para um tamanho manejável. Referências. Usando as suas ferramentas, comece a colecionar todos os versículos que você possa achar sobre o seu tópico. É aquilo que nós comentamos aqui, né? Vocês vão analisar ali, tá, mas tem alguma referência sobre isso daqui? Aqui tem um versículo, qual é a referência?
aqui tem uma frase, tem uma palavra, aqui tem um personagem. Que referência eu tiro desse personagem? Quem era esse personagem? Aqui tem uma cidade. O que é a cidade? Aonde que fala mais sobre a cidade? Tudo dentro desse contexto. Faça uma lista de todos os versículos relacionados com o tópico. Também deverá usar uma enciclopédia de assuntos de sua Bíblia de estudo. Considere cada referência. Leia e estude cada referência e escreva as suas observações, percepções. Não se esqueça de verificar o contexto para ver se o versículo está interpretado corretamente. Faça perguntas sobre cada versículo, estudando. Lembre-se de 6 perguntas. O que, por quê, quando, onde, quem, como. Não se esqueça de definir as palavras-chave que você achar. Compare e reúna as referências. Depois de estudar com todo cuidado todos os versículos, você notará que alguns deles se complementam naturalmente e estão relacionados com a mesma área do tópico. Junte os versículos num rascunho de acordo com as diferentes áreas ou categorias. Então, aqui o que é proposto no tópico, não é apenas você ler os versículos ali propostos no tópico, mas sim você analisar cada versículo e ver se dentro desse versículo que você leu, ele tem outras referências dentro da Bíblia. Pode ser no mesmo capítulo, pode ser no mesmo livro, ou pode ser em toda a Bíblia. Então isso é importante. Não precisa, mas aqui eu peguei aqui um versículo, ele tem 5 ou 6 referências na Bíblia. Não. Analise aquela que você acha mais coerente, aquela que você acha mais centrada com aquele versículo que você está lendo ali, aquela que pode ser o tema principal daquele tópico. Conclusão. Ou melhor, resuma seu estudo. Usando as áreas ou categorias do quarto passo, organizadas, logicamente, com divisões principais, faça um esboço do seu estudo. Este passo vai organizar seu estudo e ajudá-lo a compartilhar com outros. Faça isto ajuntando referências semelhantes ou relacionadas umas com as outras, em divisões naturais. Depois organize essas divisões numa sequência lógica. Conclusão. Resuma seu estudo num breve parágrafo. Faça uma aplicação prática baseada nas suas conclusões. Sugestões para um estudo tópico. Aqui tem as sugestões. Dentro disso daqui que eu pedi para vocês aqui, vocês têm ali no ponto 7, no parágrafo 7, vocês têm ali várias sugestões. Nós temos 12 sugestões. Esse texto que eu pedi para vocês aqui de Mateus, capítulo 2, versículo 13, em quais dessas sugestões aqui será que ele se enquadraria? Será que dá para nós aplicar dentro de alguma dessas sugestões aqui? Esse texto do tópico ali? Dá. E depois eu quero que vocês analisem aqui e no ponto de vista de vocês, em qual dessas sugestões aqui que o texto proposto para vocês se enquadra. Isso é bem interessante. Aí vocês, daqui a pouco, vocês vão dizer, Pastor Levi, eu estou interessado em escrever um livro aí, de estudos aí. Vocês vão ver, isso aqui vai despertar em vocês. Porque vocês vão ver a capacidade da mente, de cada um de vocês. Vocês vão ver que a partir do momento que você se aplica ali a fazer algo proposto, você começa de repente, poxa, mas o pastor Levi pediu, mas não estou com muita vontade, mas vou tentar pelo menos. Você tenta e de repente você viu que deu certo. A partir do momento que você viu que deu certo, aquilo que foi uma ideia legal, que foi algo interessante, você pega gosto por aquilo. E quando você se vê, você está craque em fazer isso. E eu admiro, isso aí é dom. É dom. Eu posso falar aqui do pastor Everton. O pastor Everton vocês conhecem, o pastor ali do Freirense. Ele tem um dom, uma capacidade. Se você
falar um versículo da palavra de Deus para ele, você vai dizer, pastor Everton, o versículo tal. Ele vai parar alguns segundos e ele vai descrever para você uma mensagem que você pode tirar daquele versículo. É um dom, é uma capacidade, né, dada por Deus. Tudo isso de que forma nós queremos aplicar isso na nossa vida. Quem de vocês aqui que nunca pregou uma mensagem? Será que não, irmão Eliezer? Talvez sim. De uma certa forma, sim, né? Sim, exatamente. Às vezes, o simples fato de nós ter uma oportunidade, mas pastor, eu nunca preguei, o máximo que eu tenho é uma oportunidade de fazer uma leitura lá na igreja. Mas a partir do momento que você está fazendo uma leitura, aquela tua leitura pode ser tão objetiva de que alguém lá dentro da plateia que estava lá assistindo, ele estava necessitado justamente daquela leitura. E foi aquela leitura que foi lá diretamente no coração da pessoa, né? Então, quando nós entendemos isso, que podemos até não ser, né, grandes pregadores ou doutores, professores, teólogos, né, mas que Deus nos capacita segundo a medida da sua graça para que nós possamos fazer aquilo que está no nosso coração, nós temos convicção e certeza de que estamos fazendo algo primeiramente para o nosso crescimento e depois para o crescimento, né, das pessoas que nos cercam. Vocês querem tomar um gole d'água? Querem uma pausa aí para tomar água? Se vocês querem, vão lá tomar água, que eu vou pedir para um dos meninos aqui pegar um copo d'água lá para mim, por favor. Quem de vocês vai? Eu pego. Não, comento mal. Eu tô. Então, depois. Já que não está vendo aquele chazinho, né? O professor não traz o chazinho pro lanche, né? Vou ter que trazer. Por que a irmã trazia? Capaz! Sim. Eu não acredito que só porque é eu o professor, a irmã não está trazendo. Não, é que esquentou o tempo. Tá certo. É melhor uma aguinha gelada, né? Podia trazer um suco daí, né? Maravilha. Aí o professor não pediu também. Verdade. Ele pedia. Ah, é? Lá no grupo, quem é que vai levar café hoje? Quem é que vai levar chá? Vamos ver na próxima, se eu lembro. Eu fico com meu neto, hoje fico até 6 horas. Aí, tá bem. Ele tá. Martinha? Ele Martinha? Não, tá querendo, tá com 8 meses. Ai, Gabizinha. Essa semana vamos começar amanhã, vamos começar na creche de tarde, daí eu vou ter mais folga de tarde de semana. E de manhã nós já convidamos lá às 8 e pouco. Sabe? Aí eu largo tudo, minha casa está assim. Eu não consigo. Ele fica sentadinho e tal, mas daqui a pouco é trocar fralda, aí é madeira, depois tem o almoço, e tudo. Mas vamos passar essa fase, né? Já começa a ainda bem que vai ser o verão, daí. Obrigado. E daí amanhã não sei se eu vou recordar ele. Dentro de qualquer livro da Bíblia. Vamos lá, gente, vamos lá. Morte de Cristo, sacrifício de Cristo. Nascimento? Nascimento de Cristo. Voltado para o Antigo Testamento. Me propõe um tema do Antigo Testamento. Qualquer tema. Pecado.
Pecado. Tudo bem, pecado. Falar sobre o tema, né? Método de estudo de um tema. Então está proposto para nós do Antigo Testamento um método para nós estudar o tema, o pecado. O que é o pecado? Quais as consequências do pecado? Morte espiritual. Formas de vencer o pecado. Chegarmos, pois a Deus, resistir ao mal e fugirá. O que pode destruir o pecado? Na verdade, não. Santidade. Um tema, né? Então nós estudar sobre esse tema envolve estudo. O tema é o pecado, né? Mas todas essas perguntas que eu fiz aqui, essas referências, né, é aquilo que se pode estudar sobre esse tema. Então está proposto o tema para estudarmos então sobre, né, este tema proposto. Método de estudo de um tema da Bíblia. Como investigar temas na Bíblia? O segredo para fazer um bom estudo da palavra é aprender a fazer as perguntas certas, né? Para fazer o estudo de um tema, você escolhe as perguntas que vai fazer antes de olhar na Bíblia. Suas perguntas devem ser baseadas nas seis perguntas básicas da observação. O que? O que é o pecado? O que é o pecado? Por quê? Porque existe o pecado. O que é? Por que ele existe? Quando ele entrou no mundo? Ou quando ele aconteceu? Como ele aconteceu? Onde ele aconteceu? Quem foi? Né? Então, investigar sobre o tema que você vai estar aplicando, né, propostos ali, quer seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Definição: o estudo de um tema é feito através de uma lista de, o máximo, 5 perguntas, feitas antes de começar o estudo. Depois você estuda aquele tema na Bíblia ou num livro bíblico, respondendo as perguntas, resumindo as conclusões e fazendo uma aplicação pessoal. O estudo de um tema é semelhante ao de um tópico, com algumas diferenças a saber. O estudo de um tema é mais curto do que o de um tópico, né? Então vocês estão vendo aqui que ali no tópico que eu apresentei, eu proposto para vocês, é de uma epígrafe do texto, né, de aproximadamente 10 versículos. Aqui o tema, então, sendo ele mais curto, né, tem algumas diferenças. O estudo de um tema é mais curto do que o do tópico, porque se estuda menos versículos, né? Um tópico pode ser de vários temas, como oração, mas há vários temas que você poderia estudar dentro da oração, como as orações de Jesus, as orações dos escritores do Novo Testamento, as condições para as respostas à oração, promessas de oração, intercessão e muitos outros, né? Então, citando esse exemplo aqui, dessa definição, há alguns tipos de oração, né? Há alguns tipos de oração aí a serem feitas, né? Oração intercessória, oração de gratidão, clamor, né? Então são alguns tipos, se nós fôssemos fazer essa aplicação aqui. No estudo do tema, você se concentra apenas nos versículos relacionados com o tema. No estudo do tópico, você estuda todos os versículos relacionados com o assunto geral. O estudo de um tema também difere de um tópico, por causa do número de perguntas que você faz. No estudo do tópico, você faz todas as perguntas possíveis, porque o seu alvo é descobrir tudo o que você pode
sobre o tópico. No estudo de um tema, você faz no máximo 5 perguntas, visto que o seu alvo é apenas descobrir respostas para essas. Vocês viram essa diferença aqui, gente? Dá para perceber isso daqui? A diferença de um tópico e a diferença de um tema? Né? Já pensou se todos os congressos nossos, né? E assembleano gosta de congresso, Jesus amado. Quanto congresso que tem congresso? Nós gostamos de congresso. Não sei se já aconteceu o congresso da música aqui, irmã Eliezer. Não. Não? Na música sim, da banda da orquestra, né? Já? Na verdade, ele juntava várias bandas, né? De Jossá. Já pensou se nós fosse aplicar um tópico para o congresso da banda? Sobre a música, né? Um tópico, que é diferente do tema. Geralmente é um tema, né? Mas se nós fosse aplicar um tópico para o congresso da banda? Muito amplo, né? Coitado dos salmos. Nós ia pegar todos eles, né? Ia fazer uma aplicação de um estudo de tópico para o congresso da banda. Nós ia ficar aqui o mês inteiro, congresso da banda. Mas quando nós apresentamos um tema, música, envolvendo a música, então nós vamos pegar um tema relacionado à música, né? A introdução à música, né? Do louvor, da adoração, instrumentos, né? Forma de música. Então, dentro de um tema que, claro, ele é resumido. No estudo, ferramentas necessárias. Então, para esse estudo do tema, Bíblia, concordância, enciclopédia de assuntos e a enciclopédia de assuntos que se encontram na Bíblia de estudo. Qual que é a Bíblia que vocês consideram a mais completa, gente? Qual? Tem a Dark, a palavra-chave. A do meu pai tem dinâmica do reino, palavra-chave. Pentecostal. Bíblia de estudos, não é? Vocês já viram, já pararam para analisar, como que se diz ali, me fugiu a palavra agora. É quando se escreve e ali se coloca os pontos positivos e os pontos negativos, vamos dizer assim. Interpretação. Vocês já viram isso? Já viram? Não. Se você pesquisar, você vai ver uma relação com todas as Bíblias, né, de todas as editoras e publicadores, contendo algumas Bíblias que têm alguns erros, algumas contêm algumas heresias, né, mas uma das mais completas, com, vamos assim dizer, pouquíssimos erros, seja de gramática, de interpretação de texto ou de estudos relacionados, é a Bíblia de Estudo Pentecostal. É uma das mais completas. É uma Bíblia que eu aconselharia, né, a vocês terem. Por exemplo, durante o estudo que a gente estava fazendo em casa, nós estávamos lendo a Bíblia em família, né? E ele estava lendo a Bíblia e do nada, meu pai falou um livro, a gente foi procurar nessa Bíblia e o título estava diferente, dele lia estudo. As Bíblias que nós compramos, ele falou que o título que tinha na nossa estava errado, que era para estar em outro lugar, a gente achou um erro na Bíblia, na minha Bíblia, acho que era um erro de gramática, assim, que não. Sim, pode ocorrer, sem dúvida. Então, uma das Bíblias mais completas é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa Bíblia que eu tenho aqui é uma Bíblia normal, Bíblia comum, né? Ela tem alguns auxílios, né? Eu tenho ela é revista e corrigida, mas eu tenho ela porque eu gosto das letras, né? Que é maiores, devido à dificuldade, e porque ela tem as palavras de Jesus Cristo em vermelho, né? Então, mas algumas delas, várias delas tem, mas Bíblias mais completas, assim, com estudos e referências, é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu comprei uma, sempre tive desejo, vontade, né, de ter uma, e comprei, e o meu filho veio, e ele olhou, e a gente que é pai já conhece pelo olhar, né? Ele olhou a Bíblia,
Eu disse, tá bom, é tua, pega, leva. Né? Nossa, você comentou de uma Bíblia que não é muito... não sei, muito indicada. É a do, como é que... Jim Swaggart. Jim Swaggart. Uhum. Que essa Bíblia ela é comentada versículo por versículo, né? Versículo por versículo. Uhum. É uma Bíblia da capa verde, ela é toda verde. Não, tem uma nova que é preta agora. Ah, é? Pode ser. Pode ser. Essa da capa verde, ela está escrito proibida a venda. É uma Bíblia de doação. Ela foi doada. Inclusive eu soube que alguém vendeu aqui na cidade de Concórdia. Não pode. Eu acho, essa Bíblia, a gente tem uma Bíblia em casa, eu me recordo que eu estava mexendo nos livros, não era uma Bíblia, era uma Bíblia que tinha observações, que tinha uns resumo, não me lembro o que era, mas não era uma Bíblia normal, tinha algum comprimento. Pode ser essa. Era preta e bem grossa. Eu tenho uma grande, assim, a King James. King James. Acho que era essa. King Tem James. bastante estudo também. A Bíblia King James é uma Bíblia, ela não é... Tem erro de grafia, assim. Ela não é tão completa assim como a pentecostal, né, em estudos. Mas na linguística dela, ela é uma das mais completas. Na próxima Mas aula eu vou olhar a trazer. não sei. interpretação dessa da pentecostal, eu vejo assim que ela é muito para a doutrina assembleiana, né? Isso, exatamente. Por isso que eu digo para vocês que é uma das mais completas para... Porque eu tenho essa Bíblia aí, eu tenho essa aí. Quando eu fui comprar lá, eu fui junto com o pastor da Batista, daí ele falou, não, essa aí nós não usamos, ele disse, né? Mas ele falou o seguinte, mas vocês que... Lá de São Paulo, mas vocês como são assembleiantes, eu te recomendo essa aqui. Não, olha, não, pega essa aqui porque é o que... Sim. vai falar com vocês, ele disse, a língua de vocês. Exatamente. Né? Não deveria ser assim, né? Nós assembleanos, né, somos um pouco exigentes. Né? Vamos lá. Sugestões, vantagens deste método. Né? É possível fazê-lo se você tiver apenas uma Bíblia de estudo. Porém, o estudo será melhor se você contar com uma concordância. Né? Então, a Bíblia de estudo, ela tem a concordância. Né? Você vai ali já no texto, após o tópico do texto da epígrafe, após o tópico, ele já vai ter ali a concordância. Não exige tanto tempo quanto o estudo exaustivo de um tópico. É um dos métodos mais fáceis para organizar um sermão. Então aqui está a dica para vocês. Né? Querem pregar? Querem lá na empresa? Ah, não, mas eu estou com um companheiro de trabalho, eu estou com um companheiro de escola que ele está querendo saber, me questionar sobre um tema. Então eu vou pegar esse tema aqui. Né? O tema proposto geralmente é dízimo e idolatria. Então nós vamos pegar esse tema aqui, vamos estudar esse tema aqui para dar as respostas objetivas e concretas segundo a Bíblia, né? Segundo a palavra de Deus. Eu falo isso por experiência daquilo que eu já vivi. Né? Para botar casamento. E adúlteros. Aí é uma área Não pode, bem complexa, né? Bem complexa, que infelizmente hoje é a realidade que a gente está vendo. Perguntas, né, lá. Vamos falar sobre o tema, então, casamento, né? Um só, 2, 3, 4, quantos? Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Mas não hoje. É um dos métodos mais fáceis para organizar um sermão ou lição da escola dominical. Depois de completar seu estudo, torne cada pergunta um ponto principal do seu sermão ou lição. Este método é bom para ensinar os outros. É simples e fácil de se aprender. Entenderam? Então, por isso que eu digo para vocês, às vezes, num culto de ensino, num culto ou culto doméstico, ou lá na empresa, ou lá na escola, onde quer que seja, né? Então, o método de estudo é o mais fácil que tem de se ensinar e de se aprender também. Mas é claro que é válido quando você é proposto um tema de campanha, por exemplo, né?
um tema de campanha. É proposto o tema, você vai pregar dentro do tema, então você analisa ali o versículo-chave daquele tema e você vai entender. Você pode tanto aplicar o tema no sentido histórico, no contexto histórico do tema, ou no sentido aplicando para os dias de hoje como igreja, né? Vamos assim dizer, no sentido espiritual, trazendo essa aplicação para a nossa vida como igreja nos dias de hoje. Sugestões para fazer esse estudo. Não faça muitas perguntas. Um tema pode ter centenas de referências. Se tiver muitas perguntas, lhe desanimará. No estudo de um tema principal, não se deve fazer mais que 5 perguntas. Às vezes, você pode fazer um estudo temático com apenas uma pergunta. Eis alguns exemplos. Quais as coisas que Deus odeia? Quem sabe me dizer aí? Uma. Pecado. Idolatria. Pecado. Idolatria, pecado. Deus odeia o pecado. Aham. Desobediência. Desobediência. Mentira. Lá em Malaquias, Deus diz assim: não sabeis que o Eterno odeia o divórcio? Tema, Ele odeia todo mundo. né? Exemplo, Mas tem exceção. né? Aí, se nós for propor um tema assim, por exemplo, nesse texto, Deus odeia o divórcio, né? Tá, se Deus odeia o divórcio e eu me divorciei, então Deus me odeia? Não, Eu amo ele. claro que não. Por exemplo, Eu amo ele. Deus odeia o pecado, não o pecador. Aí, dentro desse tema que nós estamos falando, eu não posso me deter apenas ao versículo proposto no tema. Eu tenho que ver todo o contexto geral que ele vai estar propondo, né? A partir desse momento que eu analiso para me fazer a aplicação desse texto, né? Dando esse exemplo aqui de fazer esse estudo, então, sobre o tempo proposto do versículo, as coisas que Deus odeia. Tantas coisas que Deus odeia. Mas tem uma coisa que a palavra de Deus diz que Deus abomina. Vocês sabem? O versículo vai falar sobre as coisas que Deus odeia e a 7ª Deus abomina. Não. Vocês sabem o que é? Blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. É bem fácil, gente. Bem simples. Uma coisa que nem passa na nossa mente. Olhos altivos. Eu lembro disso. Isso. Contenda com entre irmãos. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Isso mesmo. Puxei lá. É isso mesmo. A irmã tá craque ali a Bíblia. Né? Então são... dentro desse estudo que a gente vai se fazer, você pega algo e você vai puxando. E por isso que ele está dizendo aqui que tem que ter o cuidado para você não pegar muita coisa, senão vai se tornar exaustivo. Né? Você não chega a algo bem objetivo. Né? Dentro desses temas, as coisas que Deus odeia. Quais as coisas que Deus odeia? Tá. De acordo com o Novo Testamento, quais coisas devemos suportar? O que nós devemos suportar? Suportar as cargas uns dos outros. Oh, Jesus! Dá trabalho o dia inteiro, dançar. Mas quando nós analisamos isso aqui, suportar as cargas uns dos outros, né? A Bíblia fala sobre isso. Mas tem uma coisa também que Deus diz que é individual e pessoal. E foi falado aqui até nesse final de semana. Individual e pessoal. Que tome todo dia a tua cruz e siga-me. Né? Suportar o peso não é a mesma coisa que
Alguns dizem, não, você tem que ajudar eu a carregar a minha cruz. Não. Não. A Bíblia diz que todo dia eu tenho que pegar a minha cruz e seguir a Ele. Quando nós vamos ver aqui sobre esses exemplos que ele está dando, dentro desses poucos aqui citados, nós poderíamos aqui fazer esboços para alguns meses de mensagem. Para alguns meses. Quais as características de um tolo? Segundo o livro de Provérbios. É interessante o livro de Provérbios, né? De acordo com Salomão, em Provérbios, o que causa a pobreza? O que causa a pobreza? Como cristãos, quais as coisas que devemos considerar? Olha que essas perguntas aqui, elas estão sendo feitas em cima de versículos, né? Muitas vezes você não vai achar a resposta para todas as suas perguntas num só versículo. Neste caso, deixa em branco e vá até o próximo versículo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. A aula vai até as 9, né? Ou até 9h30? Pode ser 9. 9. 9. É 9 quanto? 9h10. É, precisa ser 9, né? Para nós terminar aqui. Eu não me dou conta porque a última aula nós saímos daqui 11 horas, 11 e pouco. Né, irmão Gilson? Sério? Coitado do menino do irmão Gilson que tá morrendo da fome aqui já. Isso, tinha. Não, eu e ele tava. E tinha aula outro dia ainda. Vamos lá. 6 da manhã. Para nós encerrar aqui. Você não vai achar as respostas para todas as perguntas, tá? Quem de vocês aqui que leu na Bíblia, não entendeu